Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 174 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com o Bibo do BTcast, que veio para trazer um pouquinho de conteúdo aqui pro nosso podcast. Ai, meu Deus, não criem expectativas. Aqui é o Bibo e eu estou com o Alex, que toda vez que tem que gravar podcast tem que fugir do presbitério da igreja. Valeu, Bibo. Aqui é o Alex e estamos junto com o Mac, que é mal, mas não fez mal pro Jó. Aqui é o Mac e eu estou com o Paulinho, que nu saiu do ventre da sua mãe, mas não retornará pra lá tão cedo. Pro ventre não, né? Tomara. Seria um pouco estranho, digamos assim, né? E nós estamos aqui com um crossover muito pedido pela galera. Olha só, nós temos público e eles pedem coisas. Que coisa legal. Bacana. Estamos com o pessoal do BTcast, o Bibo, não é Bilbo, é Bibo. Talk. Não tem como eu falar Bibo e não escapar um L no meio, cara. Não sei porquê. O pessoal geralmente associa o Bilbo Baggins às ervas do condado, mas eu não sou adepto de nada disso, né? O pior é quando associa com Biba, né? Aí não... A gente já não tinha conversado nos bastidores que essa piadinha não se faz, cara. Poxa, isso não se faz. Isso é trauma de infância, já tu vem resgatar isso. Vou ter que fazer veredas antigas agora. Então... Estamos com o Bibo, com o Alex e com o MacMal. É muito legal o seu nick, cara. É de Maurício Machado, né? Que não é tão legal assim. Ô, não fala isso, cara. É o nome do cara, poxa. E nós estamos aqui para falar de Jó. Olha que legal. Antes de continuarmos lá pro... Na verdade já foi pro Êxodo, né? Mas antes de continuarmos para Josué, vamos voltar um pouquinho pro meio de Gênesis. Porque se você não sabe, apesar de Jó estar antes de Salmos, os teólogos afirmam que ele é contemporâneo da história do Gênesis. Mais ou menos lá da época da Torre de Babel, alguma coisa assim. Nossos teólogos vão explicar melhor daqui a pouco. Nós vamos então contar de Jó e ver que a história dele vai muito além do seu sofrimento, né? Tem muita coisa pra gente tirar desse livro, muitas lições pra nossa vida. A gente vai tentar fazer isso aqui nesse podcast junto com o pessoal do BTcast, certo? Certo, é nóis. Certíssimo. Certíssimo. Antes de voltarmos a falar sobre Jó com o pessoal do BTcast, tenho aqui a esposinha para dar alguns recadinhos muito importantes, né, Adri? Tô grávida! Não é esse recadinho? Pois é, oficial. É um momento pessoal aqui no podcast. Estamos grávidos de novo, vem aí o segundo Bacuri, estamos muito felizes com isso. Ainda nem deu tempo de curtir muito, né, Adri? Porque estamos na correria aqui. Encontro Cepal, é verdade, é isso que a gente vai falar aqui hoje. 39º Encontro Cepal acontece semana que vem, dependendo de quando você ouve, né? E a gente tá super ansioso porque a gente sabe que vai bombar esse Encontro Cepal. Lotação, pouquíssimas vagas restando. Entrei aqui no site, tem um hotel ou outro ainda oferecendo um pouso pra você que quer ir e ainda não se inscreveu. Mas a gente volta aqui a reforçar a importância de você que é pastor, líder, envolvido de qualquer forma com a igreja, de participar desse evento desse ano, porque nós vamos discutir a igreja. Vamos ver o que tá acontecendo com a igreja e como torná-la irresistível. Porque o que acontece? A gente se preocupa muito com a doutrina da igreja, mas tem gente que só se preocupa com a doutrina da igreja e não importa a forma de comunicação. E a gente tá lá no Encontro Cepal pra discutir como deixar a sua igreja irresistível para a sociedade. Para as pessoas que estão em volta da igreja, que estão sendo atingidas ou deveriam estar sendo, bem telemarketing, estar sendo atingidas pela sua igreja. Não, gente, fala sério, tem gente que fica falando na igreja, aqueles evangeliqueis só pra crente, a gente tem que pregar pro povão aí, né? É verdade. Vamos comunicar melhor a palavra. E olha só, uma outra coisa interessante que a Adri mesmo me lembrou aqui. Quando a gente fala de encontro, parece assim um congressão, que você vai sentar e só ficar ouvindo pessoas falando. Vai ter isso também, você vai poder beber muito das pessoas que estarão lá, mas é um evento pra você trocar experiências. Com certeza, eu chamo mais assim de um treinamento
treinamento. Você vai lá pra receber um treinamento, pra se equipar, pra fazer... Como é que chama aquela palavra que eu gosto? Reciclagem. Essa eu também gosto. Merchandise, pra fazer... Merchandising? Não, merchandise não, É isso. quando você troca experiência e troca... Sei lá qual é a palavra pra isso. Troca de experiências. Troca de experiências. Compartilhar. Pra você... Crescer. Adquirir know-how, olha que chique. Todos esses termos aí. Depois dar um feedback pra igreja. Olha só que bonito. E outra coisa bem legal, a gente adiantou aqui alguns programas atrás e vamos reforçar, porque agora já tá em cima mesmo, está confirmado, nós teremos um estúdio para Olha, gravação que de bonito. podcast na entrada do salão principal, do auditório principal do Encontro Cepal. Olha que bonito. Nós carinhosamente chamamos de Aquário de Ideias. Vai ser um stand de vidro que nós estaremos lá dentro, gravando, recebendo os principais preletores do evento, recebendo você que nos ouve também para Olha bater um que legal. papo com a gente. Então você sabe que vai vir muita coisa boa aí depois que a gente voltar, né? É, vamos Há fazer muito um tempo estoque atrás, a gente fez a mesma coisa lá no Congresso em São Paulo, no Semesp, e veio muita coisa boa aí que o pessoal Aham. fala até hoje nos programas. Então nós vamos fazer de novo e como eu tava falando, é legal se você ouve a gente, aparece lá, se apresenta, fala, a gente gosta de conhecer nossos ouvintes, né? Se a gente não estiver gravando na hora, claro, não vai chegar batendo na porta durante a gravação, mas a gente vai ficar muito lá dentro também pra encontrar com o pessoal, pra bater um papo, pra fazer Pô, DVDzinho pro André assistir. Não vai poder, amor? Pra fazer reuniões, vai ser a nossa sala VIP lá no Encontro Cepal e a gente terá o prazer de receber você lá com a gente também no nosso aquário de ideias, onde vamos gravar o podcast Irmãos.com e o podcast Cepal. E mais do que isso, olha só, durante toda a semana nós transmitiremos ao vivo tudo o que acontecerá lá. Acabou aquele negócio de suspense. Não, as gravações, né, amor? Então, acabou aquele negócio de suspense. Qual será? O que será que eles gravaram no Encontro Cepal? Ai, amor, isso pode ser ruim. Não, vamos fazer um marketing diferente dessa vez. Você vai poder assistir ao vivo, claro, sem toda aquela graça da edição, a música de fundo, nada. Você vai ver a gravação crua, vai ver tudo acontecendo nas câmeras que nós instalaremos lá dentro do aquário. Tipo o Big Brother nosso lá. E como que o pessoal vai saber a hora de gravação? Porque vai ser assim. Às vezes, eu já tô fazendo uma agenda de gravação, mas às vezes tem aquele cara muito legal que a gente nunca ouviu falar dele. Chega lá na hora, a gente vê que o cara tem uma experiência fabulosa pra passar pra gente. A gente tem um Aí a gente espacinho vai- na agenda. Opa! Vem aqui, vamos gravar. É. Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar no Twitter. Então fica ligado, seguindo o Twitter irmãos_com ou o meu pessoal, que é @cara do site. Nós vamos colocar lá tudo que acontecer e também na página de irmãos.com no Facebook, facebook.com/irmãoscom. Tudo Olha junto, sem só. ponto, sem nada. Então segue, acompanha. Durante a semana, de segunda a sexta, teremos gravações. Do dia 7 a 11 de maio. 7 a 11 de maio de 2012. Então você vai poder acompanhar ao vivo, que você que se interessa pela coisa vai poder ver um pouquinho como a gente grava, né, esses podcasts ao vivo, né, porque a maioria a gente faz por Skype, como esse com o pessoal do BTcast. Você vai ver um pouquinho lá do nosso estúdio portátil, ver como é que funciona e vai poder participar também através de perguntas. Ah, é verdade. Né, no próprio Facebook ou no Twitter, a gente ao vivo poderá fazer essas perguntas para as pessoas que estiverem lá com a gente. E eventualmente a gente pode fazer uma promoçãozinha, não é? Exato. Exato. Não tem nada programado ainda, mas essas coisas sempre aparecem. Sempre aparecem, é verdade. Mais uma coisa sobre o Encontro Cepal. Nós falamos que nós daremos o seminário lá sobre comunicação na igreja, a importância da Já está comunicação. marcada para terça-feira de manhã. Terça-feira olha de só. manhã, esse seminário. Nós abrimos aqui uma pesquisa e nós temos que agradecer muito de todo o coração as 1.373 pessoas que responderam essa pesquisa. Olha que número forte! Muito legal, dá pra gente ter uma imagem boa aí, né? É, a gente quer apresentar esses números lá para os pastores. Vamos disponibilizar essa pesquisa para vocês também terem uma noção de como a igreja brasileira tem utilizado esses recursos. E nós vamos, como prometido, sortear entre as 1.373 pessoas a série de livros Cruciforme das edições Vida Nova. Então o sorteio já vai rolar hoje. Agora. Eu tô aqui no site random.org, ou melhor, random.org, onde ele gera números aleatoriamente. Eu tô colocando aqui para sortear entre o número 1 e 1.373. Atenção!
A pessoa de número 819 ganhou o prêmio. E agora? Quem será que é essa pessoa? Você lembra qual era seu número? Ninguém sabe qual era o próprio número. Nem eu sei qual que era. Vamos ver aqui na 819. Imagina se é o meu, porque eu preenchi, né? Pra eu colocar a nossa igreja no cadastro também. Olha só, é de Vitória da Conquista, na Bahia, a Igreja Batista da Paz. Quem respondeu foi o Josué A. Brito Júnior. Olha isso aí, você ganhou 3 livros da série Cruciforme. E olha só, ele respondeu que considera sim o Ministério de Comunicação muito importante para a igreja. Que bom. Muito bom, imagina se a gente tivesse sorteado alguém que ia falar, não, o Ministério de Comunicação... Não, mas é pra isso que serve uma pesquisa, né? Tem gente que respondeu que não... Mas daí eu não ia dar o livro pra ele. Não, tem que dar. Obrigado, Josué Brito Júnior, por responder essa pesquisa pra gente. Obrigado a todo mundo que respondeu e ajudou aí a termos dados relevantes para apresentar para os pastores e líderes no Encontro Cepal. Muitos recados por aqui, mas vale muito a pena, porque são muitas coisas legais que estão acontecendo no nosso ministério, na nossa vida, e o Encontro Cepal é sempre marcante todos os anos aí. É um marco em tudo que a gente faz durante todo o ano no nosso ministério. E para terminar, antes de voltarmos com o papo com os meninos lá do PTCast, gostaria de falar para vocês assim que essa semana faleceu um grande amigo nosso, pastor Ari Veloso. Pois é, Ari Veloso participou de 2 programas do podcast Irmãos.com, uma referência para todos nós da Cepal e para muitos cristãos aí em todo o Brasil, né? Tantas igrejas que ele participou da fundação, aí tanta história para contar. Gente boa pra caramba, dava risada, bom humor, apesar de ser palmeirense, ele tinha um bom humor. Sempre brincava muito com isso, né? Falava muito de futebol, pegava no pé dos corintianos direto. Mas assim, uma perda muito grande pro evangelho. A gente dedica esse programa a ele, por tudo que ele nos ensinou, por tudo que ele significa pra nós. E ele sempre deixou muito claro que ele estava preparado. Ele sempre ficou muito tranquilo com relação a isso. E é gostoso porque eu também quero ter essa tranquilidade quando chegar a hora. É, isso aí. Ouve aí, vou colocar aí agora o trechinho da última frase dele aqui no podcast Irmãos.com, no último programa que gravamos com ele lá em Foz do Iguaçu no final do ano passado. Deus continue abençoando o senhor. Quantos anos com o coração corintiano? Não, o meu coração primeiro já era palmeirense. E aí eu tive um ataque do coração quando eu tinha 42 anos, outro ataque aos 56 e outro aos 63. O meu médico falou, você precisa de um transplante. Eu fiz o transplante, mas fui embora para os Estados Unidos, que eu tinha medo de pegar um coração corintiano aqui. Que lá é impossível, né? Ninguém conhece lá, fazer o quê? Bem palmeirense. E agora, em novembro, vai completar 13 anos de transplante. Dou graças a Deus pelos anos que ele tem me dado aí para compartilhar a palavra. E aposentar quando? A hora que eu bater as botas. Muito bom. Um abraço. Obrigado. Acho que esse é o programa com o menor título, né? Ele vai chamar simplesmente Jó. Quer dizer, Jó, sem o simplesmente. Inclusive dizem que Jó tem o menor versículo da Bíblia, então tá tudo dentro aí. Jó 3:2, né? Bem, agora é a hora que tu põe o grilinho na edição. Não, a gente não põe grilinho, não tem grilinho no podcast Irmãos.com. Pô, não era Jesus chorou, cara? Não, então... Cara, eu sei que tem um de Jó que é menor. Tem, agora é 3:2, ó. Disse Jó. Vocês sabem que eu posso falar com propriedade Jó, que uma vez eu interpretei Jó em teatro. Olha só. Cara, você tava tão doente assim? Com caco de telha e tudo? Praticamente. Louco. E aqueles teus amigos provavelmente eram os amigos de Jó, aqueles que eu conheci no teu aniversário lá, né? Eles são bem típicos, bem parecidos mesmo. Cara, aquela expressão, inclusive, amigo da onça, eu acho que encaixaria mais em amigo de Jó, né? Amigo de Jó. Acho que a gente tem que falar, né? No meio da conversa, os amigos de Jó têm que entrar porque, poxa, eles defendem uma teologia da retribuição que tá completamente presente nos dias de hoje. Acho que vai ser legal a gente fazer esse link. É isso mesmo, cara. A gente pensa assim, pô, isso é uma coisa
tão antiga, né? Mas tá tão presente hoje. Bom, vamos contextualizar Jó, então. Bem, Jó, apesar de ser um escrito recente, alguns teólogos colocam ali como o 2º século antes de Cristo e tal, até pela presença de aramaísmos, algumas palavras persas. Então isso denota que a redação final do livro, ela é bem posterior, mas a trama, né, ou o drama, no caso de Jó, ele é ambientado num período pré-mosaico ali. Há quem coloque no período de Abraão e tal, até pela questão de vida dele, as posses que ele tinha. A gente não vê menção, por exemplo, nada referente à lei mosaica, à aliança. Então a ausência desses elementos, né, bem típicos da aliança e tudo mais, denotam que é uma história antiga, né? Como você falou ali, a gente não consegue, em última análise, datar exatamente quando aconteceu o drama de Jó, mas pela ambientação, né, até pela região que os seus amigos, a forma que é descrita a vida de Jó e tudo mais, a gente pode ambientar ali num período pré-mosaico. É interessante que, assim, umas coisas que eu percebi, ele fala sobre reis, né? Então tinha reis naquela época já, só que, assim, não quer dizer que é depois do tempo dos reis bíblicos, porque mesmo na época de Moisés tinha Faraó, que era considerado o rei e tudo mais, né? Só que ele não fala nome de rei, então a gente não consegue associar, né, com a época em que ele estava exatamente, porque se ele cita o nome de um rei é mais fácil, né, ter uns registros sobre esses reis e saber em que época que eles viveram, mas ele não dá referências muito sólidas, né, ele dá só algumas margens pra gente concluir a época em que Jó viveu, na verdade. Até porque não é a preocupação da literatura sapiencial também, né? Jó tá dentro da literatura sapiencial. Que quer dizer o quê? É a literatura de sabedoria da Bíblia, né? Geralmente, na nossa Bíblia aqui, ele entra como poéticos e tal, mas dentro dos poéticos a gente tem os livros de sabedoria. E a preocupação deles também não é essa questão geográfica, exatamente quando aconteceu, mas passar uma lição. E esses sapienciais, eles lidam com essas questões da vida, né? Questões mais como sofrimento, a questão de Deus, como mais ou menos como a gente vê isso, como a gente vê em Provérbio, mais esse estilo, assim. O que é interessante notar na datação também que Jó, a história de Jó, ela é conhecida nos povos de entorno, né? Haviam também relatos semelhantes na Babilônia e outros povos na redondeza, até porque Jó é habitante de Uz, talvez no norte ou no leste de Israel, e é um homem temente a Javé. Então, ou um israelita que se mudou, ou alguém do estrangeiro que crê em Javé. Interessante. Não seria a primeira vez, né, no relato bíblico que alguém fora da cultura hebraica, assim, fosse achado, né, na Bíblia como alguém temente a Deus. Pois é. O próprio Melquisedeque é um caso, né, que a gente encontra também, então foi impossível que Jó também não esteja relatado entre um desses casos. De certa forma, também demonstra o senhorio de Deus na história universal, não só dentro da história de Israel, né? Pois é, isso é uma coisa pra abrir mentes, né? Porque a gente muitas vezes acha que Deus só tá tratando com o povo de Israel, mas a gente vê ele se relacionando aqui diretamente com alguém que não fazia parte daquela... Até os amigos, né? Os amigos de Jó não são israelitas e eles falam de Deus, ainda que existe uma troca grande, né, do nome de Deus no livro de Jó, ora Yavé, Javé, ora Elohim e tal, tem bastante essa presença da troca do nome de Deus no original hebraico e tal, nos manuscritos. Mas tu vê, os próprios amigos de Jó não são israelitas, né? Então a gente, como o Alex falou, já tem esse domínio de Deus, essa manifestação, essa revelação universal de Deus, digamos assim. Se eu não me engano, acho que o único amigo que era israelita é o último lá que entra na conversa, que é o Eliú. O Eliú. Se eu não me engano, acho que só ele é israelita, né? Os demais não são. Então isso denota essa questão da universalidade da revelação. A primeira vez que a gente lê o livro de Jó, a gente se espanta, né? Porque a gente acha que a história de Jó é aquilo, né? Perdeu tudo e lamentou e Deus deu tudo em dobro, em triplo. É que na verdade acho que as pessoas só leem o prólogo e o epílogo. Porque é o que é a história, na verdade. O resto são discursos, né? Mas é impressionante, eu acho muito interessante esse miolo do livro. Tem muita coisa pra gente meditar mesmo, tem muita coisa pra pensar. E tem muitas heresias também, né? A Bíblia tem heresias, olha só que curioso. Tem alguns versículos dos discursos dos amigos de Jó, que se você pegar o versículo isolado, você pode tirar uma verdade de lá e pregar que a Bíblia fala aquilo, né? É lindo, cara. Tem coisa. Eu já vi muitos pregadores pegarem esses discursos dos amigos de Jó e fazer a pregação. E nem se darem conta de que depois aquilo tudo é censurado pelo próprio Deus. É interessante porque se passa muito a ideia de que Jó é paciente. A paciência de Jó. Cara, aonde tá essa paciência no miolo do livro? Alguém tem que me dizer, por favor, me ajuda. É que se confunde geralmente aquela paciência como a gente tem paciência com um amigo chato, entendeu? Não é assim.
verdade. Se for nesse sentido, beleza. Porque ele ouvia um monte antes de falar, né, cara? Mas aquela paciência com relação à perseverança no sofrimento, né? Dado o contexto do livro. Só que, cara, vamos e venhamos, né? O Jó chega à beira da blasfêmia. Tipo assim, é como se ele olhasse pra Deus e falasse, vem em mim. Tipo, senta aqui que eu quero ter um julgamento contigo. Ele amaldiçoa tudo, ele só não amaldiçoa Deus, de fato. Mas, cara, o fato dele ter levantado tanta acusação contra o próprio Deus, alguns teólogos dizem que ele beira a blasfêmia. Então, mas a Bíblia fala que tudo isso ele não pecou, né? Fala isso algumas vezes. Em tudo que ele viveu, ele não pecou. Até o cara do Eclesiastes não pecou, né? Se a gente agora, porque é uma literatura sapiencial bem parecida, em última análise até difícil de interpretar também. E o cara fala que a vida não tem sentido, ou seja, isso mostra, a gente já meio que até é uma conclusão isso, né? Mas eu penso que cabe aqui. Em tudo isso Jó não pecou, ou seja, o cara teve uma vida sincera. Em todo momento ele foi sincero com Deus, com seus amigos, e eu penso que Deus se agradou disso, né? Mas vamos lá então, né? A gente acho que correu bastante já estamos nas conclusões. Fizemos um apanhado geral do livro, agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo. Primeiro com a história, né? Vamos entender a biografia de Jó. Eu gosto de falar com teólogos, porque daí a gente começa a usar esses termos mais que a gente não usa no dia a dia, sabe? Sapiencial. A gente também não usa no dia a dia, só usa no podcast pra dar aquele chante, entende? No final desse podcast vai ter um glossário. Bom. Você pode folhear aí. Muito bem. Jó, homem da terra de Uz. Íntegro, reto e temente a Deus, que se desviava do mal. Como a gente falou, ele não fazia parte do povo de Israel, estava lá nos arredores, lá por perto. Quão perto de Israel fica Uz? Isso é um problema, porque tem dúvidas de que se Uz fica na Babilônia, ou se Uz fica em Moabe, ou Edom, alguma coisa assim, então as opiniões são um pouco mais distintas aí. E fica no mundo conhecido da época, mas todos os casos é na volta ali, né? O que é a volta? Poderia ser Edom, Moabe... ser... a volta. Entendi. Babilônia. Na redondeza. Nas redondezas. Na volta, eu fiquei imaginando, deve ser alguma parte da geografia que eu não conheço, a volta. Dá pra ver pelas posses de Jó que era uma terra que ela tinha pasto abundante, né? Pro cara ter toda aquela quantidade, né, de gado. Ele tinha muitas posses, né? Eram 5 mil de um, 5 mil de outro, mais 500 de não sei o que, 500 não sei o que. Mas ele era uma boa parte do Oriente Médio que fica no Crescente Fértil, que é uma área, que o nome já diz, né? Que é uma área fértil do Oriente Médio. Ele tinha 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos. E eram muitos servos a seu serviço, de maneira que esse era o maior homem de todo o Oriente. Olha aí. Em riqueza, olha só. E é todo o Oriente, né? Deve ser tudo que era conhecido na época, né? Na verdade. Jó ele era tão conhecido que a gente pode supor o quê? Que quando começou a vir aquelas desgraças pra cima da vida dele, correu o boato a ponto de chegarem nos seus amigos, né? Estavam meio distantes, né? Estavam distantes e tal, se reúnem no mesmo lugar e depois vão em direção a Jó. Então, mas isso denota o quê? Que o cara era conhecido e as redes sociais da época começaram, né, a espalhar a notícia, aquele grande cheque, né, aquele shake lá, sei lá, porque ele era mais ou menos como esses caras, assim, né, esses cheques e tal. Aí começou a se espalhar a notícia ao ponto dos amigos dele ficarem sabendo e tal. Cara, sabe o que eu sempre penso quando eu penso uma notícia correndo antes da internet? Eu lembro daquele episódio que o Pica-Pau pegava o cavalo dele e saía correndo de um lado pro outro levando a carta, sabe? O pé de pano. Eu sempre imagino isso, cara. Eu tinha um Pica-Pau com o pé de pano correndo levando a notícia de Jó. Mas era assim mesmo, né? Na antiguidade tinha a função de algumas pessoas no exército era sair correndo, anunciar mesmo, né? Era, tanto que até tem aquele versículo de Isaías, eu acho, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas e tal. É justamente esse cara é o fofoqueiro, entende? E ali a ideia Mas é o fofoqueiro que leva boas novas, né? Então ou seja, ganhamos a guerra, porque se perderam a guerra não
volta ninguém pra contar, então isso é um sinal ruim, né? É verdade. Então se ele vem é porque a notícia é boa, né? A notícia é boa. Ou se ele não vem... Ou não, porque a gente vai ver aqui na história de Jó que os que foram chegando da notícia pra ele, nenhuma era boa, né? E sempre falava, só eu sobrevivi pra contar a história. Cara... Mas na época de Jó, já existia o Face Bronze, então tava fácil. Face Bronze? Explica isso, cara. Cara, é época de bronze, né? Época de bronze, idade de bronze, aquela época de Jó. Não tem a era não tem as eras, explica aí, Alex. Você que inventou, você que veio com o papo. A idade do bronze. Agora, se não contextualizar, não adianta, não cai a ficha. Mas assim, Jó era um cara temente, piedoso e tudo mais. Mas eu acho que ele era um cara meio medroso também. Tipo, acho que ele tinha uma piedade em excesso aqui também. Porque, o cara fazia sacrifício sem saber se os filhos tivessem pecado ou não. Né? Na madrugada ele fazia um holocausto pra cada filho, né? Então acho que o cara, ele é assim, eu não sei se ele era muito feliz, acho que ele tinha muita riqueza aí, mas ele vivia uma vida meio tensa, cara. Agora dando aqui uma de Augusto Cury e enxergando psicologia em tudo, né, cara? Eu acho que ele era meio assim, tipo, meio neurótico e tal. Pode ser. Aquele cara, vamos fazer pra garantir, né? Pra garantir, vai que, né? Vai que. Então... Mas eu acho que isso se explica, né? Porque qual era a teologia da época? É a teologia da retribuição, aonde se você é justo, você vai ter bênção de Deus. Se você é ímpio, se segura que a mão de Javé vai pesar sobre ti. Então acho que no afã de querer sempre estar em dia com Deus e tal, tá legalzinho, manter as posses, tal, vamos garantir aqui o nosso bom relacionamento com Javé e vamos fazer os sacrifícios aí pra garantir e tal. Né? Hoje a gente vê essas pessoas também que fazem sacrifícios à torto e direito, todo ano cumpre uma promessa de caminhar de joelho até não sei que lugar, subir não sei qual escadaria e tudo mais, pra tentar alcançar um favor de Deus, né? Ou tem aqueles que compram rosas ungidas, lenços umedecidos. Exato. Lenço umedecido eu não sei, mas... Não, claro que é umedecido com o suor do homem lá, cara. Tá certo. O legal é que nem isso fazia de Jó ainda assim injusto, porque se a gente trazer pro contexto de hoje, as pessoas que fazem isso, a maioria esmagadora delas vão ser pessoas legalistas, né? E apesar... mas peraí, mas será que Jó não era legalista também, cara, Mac? Eu acho que não, porque senão Deus não teria chamado de justo, né? Sim, porque a grande questão é a seguinte, infelizmente Jó não sabia da aposta divina que estava acontecendo. Exatamente. Tava lá Satã, como o texto bíblico fala, que nem sempre, enfim, não vou entrar nessa discussão se era o Satã do Novo Testamento ou não, mas era lá um ser da corte celestial que chega perante Javé e fala e tal. Infelizmente o Jó não leu o prólogo do livro dele, né, cara? Então assim, porque toda a indignação de Jó, Mac, vem justamente do fato dele ser, agora aqui a minha interpretação da parada, a indignação de Jó vem justamente pelo fato dele, mas eu sou justo, ou seja, ele se achava justo aos próprios olhos, eu sou justo e tá me acontecendo toda essa desgraça. Será que Jó também não tinha um relacionamento legalista com Deus ao ponto de gerar toda essa tristeza nele? E será que não é isso que Javé vai desconstruir lá com os seus discursos no final? Enfim, não sei. É a lógica da retribuição que está presente hoje também nas nossas igrejas. As pessoas continuam pensando assim, eu vou no culto, eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço devocional em casa, eu dou dízimo, eu não sei o que. Logicamente Deus tem que me abençoar. E aí quando cai uma desgraça na vida do crente, o crente fica lá, eu tô em crise na minha fé, porque Deus me tirou isso, ou aconteceu tal coisa, ou então culpa o diabo, né? Porque foi que nem Jó, é o diabo que me fez isso, fez aquilo. Então a lógica da retribuição estava presente na história de Jó e acho que continua bem presente na piedade popular evangélica. E essa questão que tu falou, Alex, de culpar o diabo, é interessante que Jó fala já numa das suas primeiras falas para a esposa dele, assim, né? Deus não nos deu o bem, então ele não poderia também nos dar o mal? Até o Bibo tinha falado no BTcast passado aí que essa teologia do Antigo Testamento não acreditava nada a Satanás, né? Tanto o bem como o mal eram provindos de Deus. Isso já é um tapa na cara da sociedade de hoje, né? Por causa do monoteísmo, né? Se você tem uma fé monoteísta, como era a fé javista, é impossível você acreditar qualquer outra coisa a não ser a única divindade presente, né? Se você acreditar alguma coisa, algum outro tipo
tipo de poder, você, de certa forma, vai estar diminuindo o poder da divindade única, né? Que é Javé. E vocês acham que Jó tinha razão ao acreditar o mal a Deus também? Pois é, tem essa questão aí de falar, mas eu vejo assim, ó, eu vejo que Jó experimentou Deus de duas formas, como força opressora e como Deus presente na ausência. Por quê? Porque no momento em que Deus se esconde dele, né, que ele não vê a face de Deus, que ele clama e não recebe resposta, ele percebe Deus como uma força opressora, que ele reclama e que ele pede que amaldiçoa o seu dia de nascimento, que ele acredita o mal a Deus e tudo mais, e ao mesmo tempo, nessa ausência de Deus, ele percebe a presença de Deus, porque no segundo momento Deus se revela a ele, questionando, perguntando, e aí relendo o relato da criação de uma maneira assim um tanto quanto as avessas, e ao contrário, por exemplo, do Salmo 8, que dá ao homem glória e honra, no livro de Jó o homem perde glória e honra. Então assim, um pouco às avessas, e Deus e Jó experimenta Deus um pouco às avessas. Eu vejo dessa forma. Duas coisas importantes aqui, até o próprio nome de Jó, né? Alguns filólogos e tal dizem que o nome de Jó pode significar a busca pelo Pai, e é justamente isso que a gente acompanha, né, ao longo de todo o livro, essa busca de Jó pelo Pai. E é interessante até para os ouvintes fazerem essa comparação. Deem uma lida em Provérbios e depois vão dar uma lida em Jó. Tu vai ver como tem um contraste, cara. Aquilo que a literatura sapiencial, né, proverbial, vai dizer que só acontece ao ímpio, e até alguns salmos, né, coisas, por exemplo, setas de Javé que atacam os ímpios e tal, entre outras coisas, a gente vai ver acontecendo na vida do justo, que é o Jó. E é isso que eu acho interessante, como Jó e também Eclesiastes, como eles quebram e fazem um contraste enorme com algumas coisas que a gente encontra, né, com algumas teologias que nós encontramos tanto em Provérbios como em Salmos. Ao ponto que no capítulo 21, Jó vai dizer o seguinte: vocês estão dizendo aí que quem é bom só vai acontecer coisas boas, e quem é ruim só vai acontecer coisas ruins. Essa é a dinâmica da teologia da retribuição. Vocês estão dizendo isso? Então, vem cá, por que tem tanto ímpio aí que prospera, que vive bem? O Jó, no capítulo 21, meio que vive o drama do Asaf, né? Ou Asaf relembra o drama de Jó. Então a gente vê que essa caducidade da teologia da retribuição, ela é caduca, não funciona, porque não está funcionando na minha vida. E eu acho que Jó, ele teve, de certa forma, ele acertou ao dizer que Deus tem culpa nisso. E até tem outro detalhe, né, Bibo? Assim, tem a questão, por exemplo, eu estava lendo sobre o uso do termo barar no livro de Jó, né? Do termo abençoar, que em alguns contextos quer dizer bênção, em outros contextos quer dizer maldição, quase. Como um cognato de kalal, né? Por exemplo, o arar, cognatos desses verbos hebraicos que querem dizer maldição. E aí você percebe, num artigo que eu li do Roger Vanck, que ele trabalha com o conceito de relativização da bênção divina. Então, de certa forma, esses termos são utilizados, ora significando bênção, ora relativizando a bênção de Deus. Então, a bênção não se apresenta definido como aquilo que a gente considera sempre como bênção. Ele é rico, ele tem servos, ele tem muitas posses, ele está com uma família feliz, logo ele é abençoado. Considera-se Jó abençoado mesmo passando por provações, mesmo tendo perdido tudo, mesmo estando lá no pó e na cinza. Mesmo ali, ele continua sob a bênção de Deus, sob a presença de Deus, apesar de experimentar isso de uma forma bastante dura e complicada. Eu espero, Alex, que você não tenha inventado tudo isso, porque eu não vou saber onde consultar, cara. Não, é... Não, o Alex, nele você pode confiar. O Alex é um exegeta de primeira. O artigo é Bendito seja o nome do Senhor, o uso de Barak no livro de Jó, Roger Marcel Vanck. Olha aí! É um artigo da Vox. Pena que a Vox não disponibiliza online, né, os seus artigos. Eu vou mandar um e-mail pro Chuamba rever essa questão. Tem que ver isso aí. O Paulinho tinha falado se é possível acreditar mesmo o mal a Deus e tal. Bom, se a gente vê lá os primeiros capítulos, principalmente no primeiro, onde Satanás, né, se apresenta diante de Deus e tal, a gente vê pelo menos duas coisas ali. Primeiro, que o próprio Satanás afligindo Jó, né? Então, de certa forma, o mal vem do inimigo, popularmente falando. Por sua vez, Deus está dando o seu aval, né? É como, não sei se foi Lutero que falou, alguém pode me corrigir se eu estiver errado, que o Satanás é como um cachorro, né, na coleira, assim, foi isso, Alex? Bibo? Eu acho que sim, acho que tem a ver sim. Sim, eu já li essa frase de Lutero já. Falando da soberania, o diabo ele pode aplicar o mal, mas nada que fuja do controle de Deus, né? Ele é um cachorro na coleira. Isso tem a ver com a questão do Deus abscôndidos, né? Que é o conceito de servo-arbítrio, né?
sobre a soberania de Deus. Só explica o que é Deus abscôndito, né? Deus abscôndito é a face ausente de Deus. Quando você não enxerga Deus, mas experimenta Ele como a ausência. E aí Lutero diz que procurar Deus fora de Cristo, que é o Deus revelado, é procurar o diabo. Então, por isso, a ausência de Deus soa para nós como algo quase demoníaco. Então, o Deus abscôndito, ele diz, não pode nem sequer ser chamado de Deus. Porque a sua ausência é tão forte que os homens podem acreditar isso ao diabo. Complexo o negócio. O Paulinho deve estar pensando agora, onde eu fui amarrar o meu bode? Mais ou menos. Por que eu fui aceitar esse convite? Como assim? Vocês me convidaram? Não tô entendendo mais. Peraí, não é irmãos.com? Onde estou? Onde estou? Desculpa, a gente tá tão em casa aqui que... Eu tô aqui ouvindo no cantinho da sala, né? Ô, Paulinho, eu tava falando pro Bibo ontem que tu vai fazer uma versão irmãos.com e a gente vai fazer esse mesmo áudio aqui com uma versão BTcast, cara. Não pode, cara. Não está autorizado. Não está autorizado. Eu não participo de podcast que eu não edito. Pô, desculpa aí, né? Valeu, hein? Poxa. Então olha só, que curioso. Umas coisas que é difícil da gente entender plenamente como que é e tudo mais, mas fala que os filhos de Deus, ou seja, os anjos do Senhor, né? Posso concluir que são os anjos, né? É a corte celestial, né? O duro é que quando a gente faz pergunta pra teólogo, ele nunca responde sim ou não. Ele sempre dá um outro termo, a gente não sabe se é sim ou não. É sim. É sim, tá bom, são os anjos, muito bem. Eles vão se apresentar perante o Senhor, né? Não sei pra que prestar contas, alguma coisa assim. E nisso Satanás vem entre eles. Cara, eu fiquei curioso aí, você falando que a gente não sabe se é o mesmo Satanás lá do Novo Testamento, da tentação de Jesus. Como assim? É que alguns teólogos, porque assim, se a gente for pensar que a ideia, a figura de um Satanás ao ponto de afrontar Deus, porque no Novo Testamento é bem claro, Satanás, o diabo, é alguém, um ser contra Deus, que vai contra Deus e que de alguma forma é um oponente de Deus, ainda que vencido, derrotado, blá blá blá. Só que no Antigo Testamento, como já foi falado aqui, não se tem tão clara essa ideia de um oponente a Javé. Existem, né, vários, tanto que o Alex falou em monoteísmo, mas a gente poderia falar em monolatria também. O que é a monolatria? A fé de Israel até acreditava em outras divindades, porém só adorava um único Deus. Também então, conhecido como enoteísmo. Pode ser sinônimo de enoteísmo e tal. Só que todas essas forças, esses outros deuses, na literatura do Antigo Testamento, são colocados debaixo de Javé. O próprio relato da criação, a gente pode entender em última análise, isso depois faz até um paralelo com os discursos de Deus no final do livro de Jó. A gente entende que esses seres hostis a Deus, eles são dominados por Deus, né? Até o próprio Leviatã, Behemoth, que a gente já vê no livro de Jó e nunca entende direito. Então assim, no Antigo Testamento não se tem essa ideia muito clara de um ser que possa afrontar Deus, a tal ponto de chegar assim na cara de Deus e aí, ó, Javé, tá vendo ali? Então se entende que esse Satã, não é nem Satanás que aparece ali, né? É o termo hebraico que agora me fugiu à mente. Satã mesmo. É Satã mesmo, né? Dá a entender de alguém, né? Um ser da corte celestial, ou seja, alguém que tem livre acesso aos céus e participa. É uma galera de anjo ali, entendeu? Não sei de qual casta, mas tá lá, entende? Então dá a entender que por fato de ser alguém que tem livre acesso à presença de Deus, não fosse assim um inimigo tão declarado assim, entendeu? Porque eu não consigo imaginar o próprio diabo, entende? Se a gente for levar lá, literalmente, a ideia de um ser que caiu do céu e tal, né? Eu não consigo imaginar esse cara de novo, dá licença, né? Quero entrar aqui, quero bater um papo com o Javé, posso chegar na presença? Aí, Javé, com licença. Eu não consigo imaginar. Então eu imagino que é um ser da corte celestial que tinha livre acesso e que por isso entrou lá e aí só levantou a questão, né? E aí, pô, tá vendo lá Jó? Será que ele... Na verdade é Deus que primeiro fala pra ele, né? Ah, que bom que você tá aqui.
Isso, bem lembrado. Então, ó, você tem visto meu servo Jó, como ele tem sido piedoso, temente, se desvia do mal, olha que bonitinho, né? Você viu que legal? Aí ele... o cara é meio irônico, né? Pois vamos tirar assim umas coisinhas. Assim é fácil, assim até eu, né? Vamos tirar umas coisinhas dele pra ver se ele continua tão apegado assim a seu Deus, né? Só pra esclarecer daí ali, Paulinho, daí o pessoal deve estar agora, pô, mas não é então Satanás? Como é que é isso aí? Na minha Bíblia tá Satanás, eu tô aqui na Corrigida Fiel e tá Satanás. Uma distinção aí. No livro de Jó, Satanás vem sempre com artigo definido, Ha-Satan, enquanto que na literatura posterior ele vai vir só como Satan, então já indicando que, porque um nome em hebraico nunca vem com artigo, nunca tem artigo num nome, um nome vem apresentado como o próprio nome, então em Jó ele não vem como nome próprio, mas como o seu significado, ou seja, o acusador, que é o significado do nome Satã, que é o acusador. Enquanto que na literatura mais posterior, ou seja, mais recente, por exemplo, 1 Crônicas 21, onde o nome aparece de novo, aparece sem o artigo, e ali já com o sentido de Satanás como nome próprio, né? Mas isso talvez não se dê porque a revelação de certa forma é progressiva e o conceito de Satanás vai sendo elaborado só posteriormente, né? Exatamente. O fato de ser apresentado como um inimigo, né, e não um inimigo específico, não quer dizer que não seja o próprio, né? Não quer dizer isso. Eu também penso dessa maneira. Só no livro de Jó, ele não aparece como uma pessoa específica, mas como um acusador, né? Porque a gente já tem o Novo Testamento na mão, então fica também mais fácil a gente conseguir enxergar o acusador de Cristo lá no drama de Jó. Então, só que assim, por que eu trouxe essa discussão? Pra gente tentar entender como se nós tivéssemos o tempo de Jó. Então não tinha toda essa revelação de um inimigo bem definido, alguém que luta contra Deus e os seus servos e tal. Aí Deus então, né, primeiro fala sobre Jó, Satanás fala, tudo bem, tira um pouquinho essas coisas que ele tem pra ver se ele vai continuar tão fiel assim, né? E Deus abre essa exceção, parece que solta um pouquinho aquela coleira lá que Lutero falou e deixa Satanás agir um pouquinho nas coisas de Jó, mas ainda sem poder tocar nele, tocando só no que estava ao seu redor. Eu acho engraçado que o versículo 16 do capítulo 1, por exemplo, enquanto este ainda estava falando, veio o outro empregado e disse, cara, é um atrás do outro. Sim, entendeu? O primeiro chega e fala que vieram os inimigos, os sabeus, e mataram todos que estavam lá no campo. E só eu voltei pra contar essa história. No que ele tava falando, só eu voltei, chegou outro. Cara, raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui. Eu queria depois acompanhar a história desses que sobraram, entendeu? Se eles ficaram ainda sendo servos de Jó. Eles ficaram jogando caxanga. Então, enquanto esse ainda falando, veio outro, né, um terceiro que contou que chegaram os caldeus e mataram outros servos, feriram o fio da espada, e só eu voltei pra trazer isso. E nisso ainda falando, aí chega o pior, né? Estavam todos os seus filhos na casa do irmão mais velho, tomando vinho, passando pro banquete, porque a história lá atrás fala que eles faziam esses banquetes todos os dias, sei lá, de tempo em tempo, e convidavam todos pra participar desse banquete. Por isso Jó tinha que fazer sacrifício de noite. É. Olha aí, os caras viviam na farra e daí... Mas é isso mesmo, é pra purificar os filhos, né? Como será que eram esses banquetes, gente? Os playboys da época, né? Eram os playboys da época. Filhinhos de papai e tal. Papai tem muitos camelos. Tal. Era a balada da época. Camelo tunado, né? Camelo tunado. É aí que com certeza foi a pior notícia pra Jó, que esse chega e fala, estavam todos lá, veio um grande vento do deserto, derrubou aquela casa e todos foram soterrados, só eu escapei pra contar essa história. Aí, Jó ficou esperando, né? Mais um? Não chegou. Credo, né? Que humor negro, né? Tem mais alguém? Não. Acho que não restava mais nada pra ele, né? Eu acho que talvez da sogra não apareceu ninguém. Tipo, talvez um momento de alegria, né? Naquele, mas não apareceu ninguém falando. Não, cara. Se bem que pra ele, se a mulher fosse também, não ia ser muito apertado. Exato, isso que eu ia falar, cara. Porque a mulher, vou te contar, hein? Ela sobrou pra atazanar o cara. Não, pra continuar a opressão, né? Não bastava ter perdido tudo, ficou a mulher pra falar todas aquelas coisas que ela fala. E aí Jó olha
pro lado e fala, ó, um versículo muito famoso e que, assim, é difícil a gente dizer numa situação pouco parecida com Jó, a gente virar e falar, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei pra lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando cai a nossa internet, a gente já blasfema contra Deus, cara. Pois né? Imagina. Não, mas eu acho interessante aqui também que o cara, né, ele rasgou a sua roupa, ele se ajoelha, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí ele solta essa frase, ou seja, em sinal de humilhação mesmo, né? O cara reconhece, tipo assim, como? Perdi tudo, entende? Perdi tudo. E aqui tem a paciência de Jó, né? Então aqui fica bonito mesmo, a gente vê Jó, poxa, o cara realmente era temente, olha só como, né, ele, reconhece e tal. Aí depois a gente tem que ir pros discursos e essa figura, esse Jó do prólogo, ele é diferente, Aí então o que acontece? Os filhos de Deus vieram se apresentar de novo perante o Senhor, Satanás veio no meio deles, Deus fala, tá vendo, ó, meu servo Jó continua temente, continua se desviando do mal, você foi lá, tocou nas coisas dele, ele não blasfemou, aí viu como ele é reto e justo? Aí Satanás fala, não, tá bom, você mexeu nas coisas, tudo bem, mas eu quero ver se você deixar eu tocar nele, você vai ver o que acontece. Aí é outra coisa, pele por pele. O que o homem não pode fazer pra não perder a sua vida ou pra não sofrer na pele dele aquilo? Enquanto é nos outros, tudo bem, né? Pimenta nos olhos dos outros, tudo bem. Apesar de ser sua família, não era nele, agora toca nele pra você ver. E Deus abre mais essa exceção, solta mais um pouquinho a corda da coleira de Satanás, fala, tá bom, pode tocar nele, mas não tira a vida. Sem querer dar uma de Jó aqui, o Jó dos discursos, mas em última análise foi, Deus ele foi meio, poxa, né? Tipo, essa aposta divina, né? E até o autor do prólogo, ele meio que, né, Deus, tá vendo? Como assim Deus sentado num trono, entendeu? Bem orgulhosão, assim, não, tá vendo lá? É complicado por isso que às vezes o Jó, até no discurso, ele vai dizer, poxa, Deus fez de mim como se eu fosse um tiro ao alvo. E não dá pra tirar essa razão de Jó também, em última análise, né? Porque, poxa, Deus aqui, ele foi, não digo, sacana não é a palavra, mas, poxa, não faz isso comigo, Deus, pelo amor de Deus. Não tem uma palavra que a gente fale que não seja blasfema, né? Então a gente só pede isso, não faz isso comigo. Porque, poxa, essa aposta divina aí, ela foi muita sacanagem, né, cara? E, poxa vida. É exatamente sobre isso que o livro inteiro fala, né? Que essa perspectiva do sofrimento que o ser humano geralmente não consegue entender. E será que por trás de todo sofrimento humano existe essa aposta divina, né? Eu espero que não. Não, cara, com certeza não. Não, pelo amor de Deus, não. O Paulinho tá garantindo, hein? Não, cara, porque assim, apesar dessa ideia da teologia da retribuição não ser exatamente como eles pensavam naquela época, tem aquela coisa de você colher o que semear, que a própria Bíblia fala, né? Então você planta uma coisa, você vai acabar colhendo por uma simples consequência daquilo que você plantou, né? Deus não vai sair apostando com Satanás sobre todo mundo, né, cara? Até a gente pode encarar também esse prólogo aqui até como caráter pedagógico, né? Tipo, pode ter acontecido literalmente isso que a gente tá lendo aqui, como também pode ser escrito um caráter pedagógico. Isso era muito comum na literatura sapiencial, ou até as parábolas de Jesus, né? Não quer dizer que sejam histórias literais, mas que querem ensinar um princípio, uma moral e tudo mais. Mas isso não é perigoso, gente? Não é perigoso? Porque se a gente toma algumas coisas como histórias contadas só pra ensinar alguma coisa, Jesus deixava claro que era uma parábola. A Bíblia deixa claro que era uma parábola, mas aqui não é deixado claro. Será que se a gente não tomar algumas coisas como alegóricas ou como histórias pra ensinar algum princípio, a gente não começa a relativizar muitas coisas da palavra de Deus, achando que não é bem assim? É um risco, eu confesso que é um risco. É um risco por causa do problema da racionalidade, né? O pessoal, vai dizer, se não foi real, então não tem valor, né? Mas vamos dizer, desde o século II, os rabinos consideram, uma série de rabinos considera a história de Jó como uma espécie de parábola, né? Parece muito, né, cara? Para nosso entendimento, para nossa mente limitada, é difícil você aceitar que a coisa aconteceu exatamente desse jeito. Mas eu prefiro aceitar do que contestar achando que não foi bem assim. O fato é que um personagem Jó existiu. Sim, em algum momento. Porque é citado novamente em Ezequiel, né? 14:14. Ezequiel é citado, no Antigo Oriente é citado a existência de um Jó, né, com essa história, mas a gente sabe que o processo redacional do livro de Jó demorou bastante tempo. Então é claro que o núcleo histórico é algo presente aí, mas a teologia que interpreta o núcleo histórico, ela é complexa, né? E ela é cheia de fios e emaranhados. E em si isso não é um problema, né? Porque
como a gente olhar a história de uma pessoa hoje e tentar explicar ela teologicamente. Não tem problema nisso. E assim também, a gente tem que entender que pra nós hoje em dia, se não aconteceu, então não é verdade e tal. É que a nossa mentalidade é positivista, né? Pra gente, história é só aquilo que aconteceu de fato e de verdade. Mas será que história para o povo de Israel não tem também um pouco esse caráter, né? Vamos usar o termo parábola aqui, digamos assim, mas uma história, ela é criada para se ensinar uma grande lição e tudo mais. Enfim, mas eu confesso que é perigoso por causa da nossa mentalidade moderna. Mas para os hebreus, a qual o livro de Jó foi escrito e destinado, eles não tinham problema algum em enxergar esse caráter de... Eu ia usar a palavra lenda, mas ela também é perigosa, mas esse caráter lendário, digamos assim, esse drama, entende? Como se fosse um grande drama escrito para se ensinar uma grande lição. Mas também, Paulinho, é claro, eu não vejo problemas em a gente enxergar isso aqui literalmente também, tá? A gente só trouxe aqui para possibilidades de interpretação. Daria para explicar da seguinte maneira, por exemplo, os 4 evangelhos, né? O evangelho de João é uma teologização muito maior dos fatos, por exemplo, de um evangelho de Marcos, que tem um núcleo histórico mais conciso, assim, né? Ele não teologiza muito, enquanto João é altamente teológico, né? Cheio de conceitos e tudo mais, por ter sido escrito num período um pouquinho depois, né? Já apresenta um pouco mais de reflexão do que Jesus fez, não só narrar o que Jesus fez. Então, de certa forma, Jó também tem o seu núcleo histórico e tem a reflexão, a teologização do que aconteceu com Jó. Eu acho que isso também é bacana de perceber, assim, e traz muita riqueza pro texto. Porque é como um povo vai interpretando essa história ao longo da sua própria história. Então isso é importante também. Então o que acontece? Deus permite e Satanás vai lá e fere Jó de úlceras malignas da cabeça aos pés. Todinho. E ele, aquela cena clássica, né? Vai lá, pega um pedaço de telha, de porcelana, alguma coisa assim, um caco, e começa a se coçar com aquilo, e sentado no meio da cinza, né? Não sei se tinha algum motivo medicinal essa cinza, ou se era simplesmente a situação de humilhação em que ele se colocou depois de tudo que aconteceu na vida dele, né? Achei uma nota aqui e tá dizendo que a cinza ela é mencionada em expressões de tristeza. Então, ao longo de todo o Antigo Testamento, sempre que se menciona cinzas e algum personagem nas cinzas, ela é sinônimo de expressão de tristeza. Então a gente tem Jó, a gente tem o Ezequiel 27:30, Daniel, isso, segundo Samuel 13:19, temos Davi, a Esther, né? E também é sinônimo de tristeza e arrependimento. É claro que no caso de Jó, o arrependimento não se aplica, porque a gente vai ver ao longo de todo o livro que arrependido Jó não estava, né? Ele estava convicto da inocência dele ao ponto de chamar Deus pro tribunal. E aí então vem a sua bendita mulher, vê o homem naquela situação, né, e dá todo o apoio que ele precisa, né? Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morra, meu cara. Querida tipo assim, ela, né? Só que é estranho, né, cara? Porque ela ia ficar com o quê também, né? Tipo, sinal que ela não era muito interesseira. Sei lá. Sinal que ela não era muito esperta. Tem que pensar que ela também sofreu, né? Ela passou por tudo aquilo que Jó passou, porque era a família dela também. Ela só não fala que ela teve essas úlceras aí. Só que já dando um salto histórico, né, Paulinho? É sinal que a mulher não aparece no final da história, né? Mas tudo bem. Alguma coisa acontece, né? Fica por aí. Alguma coisa aconteceu com ela, cara. Aí é legal a resposta dele, né? Sua doida! Você tá dizendo bobagem. Nós recebemos o bem de Deus, nós receberemos também o mal, né? Em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Aí então, a gente já falou, os amigos de longe ouvem o que aconteceu, vão atrás de Jó pra tentar, sei lá, consolar, dar alguma palavra, né? E aqui a gente tem várias lições importantíssimas. A primeira é melhor ficar quieto do que falar bobagem, isso com certeza. Essa é a principal. Essa é a principal. Eles começaram bem, né, cara? A Bíblia diz que eles também rasgaram, jogaram, se não me engano, pó na cabeça ou pro alto. De terra, isso é né, na cabeça. Terra, isso, jogaram terra. Isso é sinal, assim, também de falar de luto, que... né? De luto, justamente é uma expressão de luto. Ficaram 7 dias em silêncio. Isso que então, é legal, eles fizeram o melhor. Esses 7 dias em silêncio foram maravilhosos, cara. Eu vejo muito isso em velório. Cara, em velório você não tem o que falar. Não fala nada. Dá um abraço, fala meus sentimentos e tal, chora junto, cara. Não precisa falar
fala nada. Sabe? Deus Fica quis quietinho. assim, é melhor assim, né, irmão? Não. Ou o pior, foi a vontade de Deus. Oh, né? não, Deus tava poupando mas ele o de que alguma isso? coisa ruim que sobreviria. Não, cara, não fala nada. Dá um abraço, fica quietinho, chora junto. Não pergunta tudo bem também quando chega no velório, tá bom? E aí, tudo bem? Não. Sim, tá ótimo. Acabei de perder um ente querido. Tá, tô legal, muito bem. Então os amigos de Jó fizeram isso muito bem. 7 dias, cara. 7 dias ficaram lá sentados com ele, lamentando, chorando, vendo aquele sofrimento. E podia ficar por aí, né? Mas não. Podia. Eles resolvem falar. Só que eles não resistiram, né, cara? Porque eu vejo que depois, quem quebra o silêncio? O próprio Jó. Jó quebra o silêncio e ele começa a chutar a teologia da época, ele começa já a chutar no primeiro discurso. E eu acho que é aí que os amigos de Jó erraram. Porque começaram bem, como a gente está dizendo aqui. Só que, poxa, o Jó começou a botar pra fora as suas angústias, as suas neuras, ziquiziras, dúvidas. Aí eu, acho que aquilo ali foi demais para os ouvidos tradicionais dos amigos de Jó. E é aí que eles atropeçam e fazem, né, toda essa lambança, que é uma ladainha, né? Os discursos estão mais pra ladainhas do que sei lá o que. Ou seja, eles não suportaram, cara, vamos colocar aqui blasfêmia entre aspas, né? Eles não suportaram essa blasfêmia de Jó. E aí a lição que a gente aprende, será que a gente tem que ficar moralizando até quando alguém que está em extremo sofrimento fala alguma coisa que fere a teologia tradicional? Eu penso que eles colocaram a ortodoxia na frente da misericórdia. E isso é muito perigoso para nós. Muito perigoso. Exatamente. Eles nunca chegaram a orar pelo seu amigo Jó, a Deus. Apenas repetiram discursos teológicos, ortodoxos, perfeitos, culparam alguém que era inocente e não deram nenhuma sugestão que se preste. Exato. Em resumo, o que eles falaram foi: Jó, veja bem, ninguém sofre à toa. Se você tá sofrendo, você tá pagando alguma coisa, é culpado de algo, então pensa aí, resolve isso que vai acabar esse seu sofrimento. Em resumo, foi isso. A partir do capítulo 3 até o 38, se não me engano, o discurso é assim, eles falando sobre isso e Jó rebatendo. Eles falando, Jó rebatendo. Eliú, ele dá uma diferenciada, né? Dizendo que, na verdade, quem sabe esse sofrimento veio sobre ti, quem sabe Deus te purificando de algum pecado que você iria cometer no futuro. Pior. O que é pior. Ele vê o sofrimento como um preventivo de Deus, né, cara? Já ouvi isso em velório, hein? Exato. Cara, olha o Eliú aí. Se Jó tá me insistindo tanto que não tinha feito nada, ele fala, então vamos ver, se você não fez, você vai fazer. Uma hora você vai fazer. Não, mas peraí, será que o Eliú não estava querendo dizer com essa fala de que, diferente dos outros demais amigos de Jó, de que não é uma justiça retributiva, mas que na verdade o sofrimento ele vem para operar na santificação da pessoa? Ai, Mark, me pegaste, homem. A forma como eu vejo é que Eliú vem abordar esse caráter santificador do sofrimento que até então Jó não tinha entendido ainda. Só que por que ele é censurado depois por Deus também? Porque apesar de que Eliú, ele cai de paraquedas no livro de Jó, tipo assim, meio que ele entra, porque todos os demais amigos têm 3 discursos e 3 réplicas e tal, menos o Zofar lá, se eu não me engano. E o Eliú não, ele tem só os discursos e praticamente não tem réplica, né? Porque Javé vem e já entra na história. Só que ele é repreendido também, né, cara? Então aí agora eu não sei. Vamos deixar para os nossos ouvintes resolverem esse dilema. Eu acho que o que o Mal falou é que ele estava querendo dizer isso, né? Mas não estava com razão também. Não é isso? Pode ser. Ele quis dizer, ele quis sugerir que era um processo de santificação, mas mesmo ele não estava com a razão, né? Os 3 são repreendidos depois. Podia ser muito ortodoxo, né, na sua visão, né, de um processo de santificação, mas por outro lado, não era isso que Jó estava precisando no momento, né? Isso não consolava Jó, isso não resolvia o problema de Jó, até porque o que necessitava naquele momento era misericórdia, não holocaustos, né, usando Oséias, Jesus, né? Não estava precisando de ortodoxia, explicações prontas, teologias já feitas, né? Ele estava precisando de algo que se colocasse simplesmente ao lado com a face de misericórdia, e aí é que realmente se encontra a justiça. Porque o conceito de justiça no Antigo Testamento, como eu já escrevi isso outras vezes, tem mais a ver com fidelidade a um relacionamento do que com simplesmente se manter fiel a uma norma, né? Com ortodoxia. Essa questão de repreender Eliú, sabe por quê, Bíblia? Eu não tô tão certo assim, porque pra mim não tá tão explícito no texto de que Deus de fato repreende Eliú, tá? Por isso que eu adoto essa visão. Mas enfim. Pode ser.
Mas enfim, eu tô dando né? uma lida aí. Mas enfim. Mas enfim. Sim, não vamos tirar todas as conclusões hoje, porque até hoje os teólogos se debatem com relação a tudo que acontece no livro de Jó, porque é um livro muito difícil, né? Muito complicado de se desvendar todos os mistérios. Mas a gente vai lançando aqui as possibilidades. E os comentários, com certeza alguém vai trazer alguma coisa nova e tal. A gente aprende junto. Muito bem, então o que acontece já no fim do livro de Jó, Deus que estava lá assistindo, vendo tudo o que estava acontecendo, resolve participar da conversa. E aí... Chama Jó, fala, vem cá, chega aqui. Você que sabe tudo, me diz algumas coisas. Você que já viveu muito tempo, não sei o que tem, sabe? Parece o pai falando com o adolescente, né? Você acha que já sabe tudo, já viveu tudo na vida. Então, vou fazer algumas perguntinhas pra você só. E é interessante que Deus, em última análise, não responde os dilemas de Jó. Tipo, ele lança mais perguntas. Ele só faz perguntas. E é justamente esse caráter até de tribunal, entende? Até esse caráter, vem cá, tipo, interrogando mesmo. E isso é muito bacana. Mas as perguntas todas têm a mesma resposta, né? Quer dizer, não sei a resposta de Jó. Porque ele pergunta coisas sobre a criação, sobre a grandeza, sobre sua glória, né? Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Na verdade é bem cosmológica, né, as questões de Deus. Por isso eu citei como uma criação ao contrário, né? Ele brinca com o relato da criação, né? Sim. Onde você estava, onde eu lancei os alicerces da terra. Exatamente. Tudo isso que você pensa que sabe, vamos ampliar um pouquinho mais, né? Se você sabe tudo, então explica, responde essas coisas da terra, da criação, da chuva, de onde vem a chuva, de onde vem o vento. Olha só essa aqui, o 22, né? O 38 e 22, tocou no assunto da chuva. Você alguma vez, eu tô lendo na NTLH, você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra? Tipo, Jó, certo, olhando pra Deus, né? Lá no Redemoinho e tal. Pois é, não, eu não... Porque, como tu falou, né? A resposta de Jó é só não. Não. E isso leva no fundo, o quê? Aí eu ia te responder até o leva o quê, né? É uma sabedoria, vamos dizer, a sabedoria e o conhecimento humano são nada. Exato. Perto da sabedoria e do conhecimento de Deus. E o homem só pode calar diante de Deus. É aí que tá a resposta de Deus em última análise, né? Pra Jó. Tipo, cara, tu não sabe de nada, entende? Tu acha que sabe, mas não sabe. Tu não tu não presenciou nada disso. E até tem o Ricardo Barbosa, no Caminho do Coração, ele fala, ele aborda a questão do sofrimento de Jó, aí ele diz assim, Jó rende-se completamente. Antes, sua preocupação em defender sua inocência levou-o a olhar apenas para si e a lutar por aquilo que reconhecia ser o seu direito e a sua justiça. Agora, depois de olhar para si e reconhecer sua pequenez diante da grandeza e soberania de Deus e perceber que o agir de Deus não pode ser determinado por ele, mas pelo próprio Deus, que se revela como um ser absolutamente livre, Jó volta-se novamente para Deus e reconhece que o não conhecia de fato. Ou seja, Jó era também um adepto da teologia da retribuição, tinha os seus conceitos enlatados sobre Deus, só que ele vai perceber que toda essa ortodoxia, no fundo, não o conduzia a um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. O começo do capítulo 40, até então Deus só faz perguntas com relação à criação e tudo mais, aí no começo do capítulo 40 ele pergunta direto pra Jó, né? 42. Jó, você desafiou a mim, o Deus Todo-Poderoso. Vai desistir ou vai me dar uma resposta? Tipo, vai correr ou vai encarar? Não sei o que é pior, né? Pra ele. Na NVI fala, aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo, que responda a Deus aquele que o acusa. Então dá umas respostas aí, quero ver, né? Aí que Jó se rende, e no versículo 3 ele fala, no versículo 4, sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Quer dizer, não tenho o que falar. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. É que a situação de Jó chegou a tal ponto que o texto diz que ele chegou a entender Deus como sendo inimigo dele. Olha a imagem que ele constrói de Deus ao longo dos seus discursos. Tipo assim, Javé tá rindo de mim. É como se Jó imaginasse mesmo Deus, um adolescente mimado, brincando
brincando com o seu Lego, entende? Não sei se adolescente brinca com Lego, mas... Uma criança, né? Uma criança mimada brincando com Lego, que disfarça. Eu brinquei de comandos em ação até os 15 anos, mas corta essa parte. Então assim, cara, é essa imagem que Jó vai construindo de Deus. Ele vai abandonando a sua teologia da retribuição, porque ele percebe que ele é justo e tá sofrendo, ele já vê que essa teologia é caduca, mas ao mesmo tempo ele quer entender por que tá acontecendo isso com ele, porque ele é inocente. Mas mesmo assim, Deus tá fazendo tudo aquilo com ele. Esse tipo de discurso, você percebe muito bem. Nos últimos 3 anos eu fiz 2 sepultamentos de crianças, bebês. E eu percebi que nessas famílias, muito adeptas da teologia da retribuição, por serem evangélicas, como quase todo mundo pensa assim, fiz errado, Deus pune, fiz certo, Deus abençoa. E eles também quebrou as pernas deles. E eles também experimentaram como Jó, Deus como força opressora, porque eles não encontraram explicação por que isso aconteceu com eles. Eles só puderam passar pelo luto. E ao passar pelo luto, perceberam não mais a força opressora de Deus, mas a força consoladora de Deus ao estar ao lado deles, mesmo quando eles tateavam no escuro e não encontraram respostas. Pois ali eles encontraram o consolo de Deus, mesmo na escuridão. É nessas horas que a gente começa a entender um pouco mais essa teologia, né? O Eliú chega a dizer, né, o resumo disso que o Alex pôde falar é o que o Eliú fala em Jó 36,15, né, que Deus usa o sofrimento para abrir os nossos olhos. Não para que o sofrimento nas nossas vidas não deve ser para que a gente endureça mais ainda o coração, mas justamente ao contrário, para que a gente consiga ver a revelação de Deus nas nossas vidas e para que a gente consiga ver o próprio amor de Deus nas nossas vidas. Acho que fica bem clara essa ideia, né? E o Deus quer dizer isso para Jó: mesmo em todos esses sofrimentos e angústias eu estava contigo, mesmo que eu estava em silêncio, mesmo que em silêncio. E acho que fica essa lição pra gente, né? Que a teologia da retribuição, nós também temos um pouco ela. Se a gente pergunta em algum momento da vida: Deus, onde tu estás? Poxa, Deus, por que isso está acontecendo comigo? A gente pergunta: Deus, por que eu? Né? Algumas pessoas perguntam. Aí eu imagino Deus lá do céu respondendo: por que não você? Tipo, no que tu é diferente das demais pessoas? As coisas ruins podem acontecer a pessoas boas, né? Como já dizia lá o Stephen Kirchner lá e tal. A Bíblia já dizia também. Isso, obrigado. Sabe que é o mal do teólogo, né? Lê muito livro e deixa a Bíblia de lado às vezes. Não é o meu caso, obviamente. Tá. Mas é isso aí, gente. Aí Jó cai a sua ficha, se toca, cai em si e reconhece num dos versículos mais lindos e mais clássicos de toda a palavra de Deus, em Jó 42:2: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Ele se coloca no seu lugar, né? Ele reconhece que quem é Deus, ele sabe que ele não tem resposta para nenhuma das perguntas que Deus fez para ele, mas ele reconhece que antes ele só tinha ouvido falar de Deus, ele só tinha notícias ou outras pessoas que viveram experiência com Deus, mas agora ele mesmo podia sentir aquilo, né? Podia presenciar aquilo na vida dele. E isso é muito comum na nossa vida também, né? Enquanto a gente não tem uma verdadeira experiência com Deus, a gente fica falando de coisas que outras pessoas viveram. Essa é uma questão bem importante na teologia, né? Descer da arquibancada teológica e participar do jogo, como diria Karl Barth, né? E por isso que esse livro de Jó, ele desafia a gente muito na nossa relação com Deus, no nosso fazer teológico, que deve ser um praticar, um viver teológico, não só um fazer. Ele desafia o nosso próprio conceito de Deus, nosso conceito de mundo, para que a gente não venha só repetir discursos teológicos prontos, né? Ou seja, nada como a vivência com Deus, porque é possível a gente ter conceitos enlatados de Deus e não conhecer a Deus. O próprio Jó tá dizendo isso pra gente, e ele é um cara gabaritado pra falar isso, né? A gente pode ter muitos conceitos de Deus e ter várias teorias, e eu vejo que tem muito isso, até na nossa geração de jovens, né? As músicas, isso já foi discutido aqui e tal, as músicas, elas implantam ideias sobre Deus, sobre vida cristã na cabeça da galera, que nem sempre condizem com a palavra de Deus. Então a pessoa, ela vai criando conceitos sobre Deus, essa teologia enlatada, né, e nem sempre conhece Deus. Eu não quero com isso querer dizer assim, ó, jogue fora todas as ortodoxias que você aprendeu no teu discipulado, na tua vida, na igreja, etc e tal. Mas some a isso uma experiência de verdade com Deus, né? Exatamente, porque eu entendia muito bem algumas coisas da Trindade, teologicamente, mas elas começaram a fazer um sentido imenso quando elas fizeram parte da minha vida de fé.
fé. Eu acho que essa é a principal lição do livro de Jó, né? Experimentar Deus de verdade, não viver só do que ouvimos falar sobre ele. E isso vai fazer uma diferença gigantesca na vida de todos nós. E às vezes experimentar Deus se dá por meio da dúvida, da solidão, do deserto. Eu também gosto de uma frase que o Ricardo Barbosa usa no livro, que no deserto afastamos tudo aquilo que não é Deus. E nesse deserto, digamos assim, que o Jó viveu, então tudo aquilo que não era Deus foi afastado, onde teve espaço, e outra, ele se calou e teve espaço para Deus se apresentar e falar. E eu acho isso muito interessante. É que no deserto a gente só enxerga Deus, né, cara? Não tem outra coisa pra olhar, né? Pra olhar. Mas a analogia com o deserto é justamente essa, né? Uhum. Mas a gente vive uma fé muito verborrágica, sabe? A gente fala demais. Uhum. E eu acho que a gente devia aprender um pouquinho mais a se calar diante de Deus e aprender a ouvir de novo. Eu acho que isso é também uma lição que a gente pode tirar dessa história. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, né? Salmo 46:10. Tá, eu não quero dizer com isso que é pra abandonar toda a manifestação artística e tudo mais, não é isso, mas ter o momento de se aquietar, parar, pra deixar Deus falar. A gente não quer deixar Deus falar, a gente quer tomar a frente e ficar como cães defendendo uma posição, etc e tal. E outra coisa interessante também é que a gente não precisa ter uma fé hipócrita, né? Eu vejo que Jó aqui foi super sincero, rasgou o coração ao ponto de incomodar os amigos, né? E eu acho que isso é interessante. A gente pode, e até os salmos imprecatórios também, né? Aqueles salmos que amaldiçoam e pede pra Deus acabar com os inimigos, eles nos ensinam isso, que a gente pode desabafar com Deus os nossos dilemas, os nossos dramas, as nossas dúvidas, os nossos pensamentos mais anti-ortodoxos, né? Digamos assim, os pensamentos mais hereges, e acho que Deus é essa pessoa com a qual a gente pode desabafar. Porque quando a gente conversa com Deus é que a coisa resolve, né? Ou é resolvida, ou não. Claro, de algum jeito é resolvida, com certeza. De algum jeito é. Claro que seria bom que todos os nossos dilemas na vida fossem resolvidos como foi no caso de Jó. Uhum. O epílogo, Jó teve tudo em dobro. Claro que nem sempre é assim na nossa vida, né? Bom se fosse ter tudo em dobro e tal, né? Até porque quando a gente perde um ente querido, não quer dizer agora que a gente vai ter de novo 2 filhos e tal. E mesmo assim não substitui. É essa a questão. Mas eu tenho certeza que Jó chegou pra Deus: o senhor vai me dar tudo em dobro? Mas não dá outra mulher, por favor. Cara, isso é sério, ela não aparece mesmo, né, cara? Ela não aparece. Deixa eu aqui, na boa, sozinho. Tá bom demais. Bom, gente, valeu. Quero agradecer muito pela oportunidade de participar do podcast de vocês. Capaz? Nós é que participamos do Irmãos.com. É tudo nosso aqui. Tu tava em desvantagem hoje, né? Faltou a galera do Irmãos.com. Eu tô em minoria. Mas muito legal. Eu só tenho medo que as pessoas comecem a falar que esse foi o melhor programa do podcast Irmãos.com. Isso não vai acontecer, cara. Que rasgação de seda.